E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, né? Com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Eu sou o Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? A ideia era entrar agora com o pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro, mas como a gente ainda tem muitas dúvidas na escalação e tem algumas notícias importantes que saíram nessa terça-feira do Cruzeiro, resolvi trazer esse vídeo agora e amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, entra o pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro pelo primeiro duelo da Copa do Brasil. O primeiro assunto é que o presidente Wagner Pires falou em uma entrevista, inclusive antes do sorteio da Libertadores, que o clube tem interesse em renovar os contratos aí do meia Robinho e também do meia Rafinha. Obviamente já houve uma comoção aí, né, de boa parte dos torcedores tentando entender que tipo de interesse seria esse em renovar o contrato do Rafinha, um jogador que está rendendo muito abaixo de qualquer nível considerado aceitável. O Samuel Venâncio, né, que é setorista do Cruzeiro pela Rádio Itatiaia, falou inclusive lá no Twitter dele, respondeu a uma pessoa dizendo que o Rafinha não vai renovar o contrato. Aí você me pergunta, pô Emerson, mas entre a palavra de um presidente dizendo que quer renovar com o jogador e a palavra de um jornalista, por mais que seja bem relacionado, falando que o cara não vai renovar, você acredita mais no jornalista? Sim, até porque a impressão que me passa é que o Wagner Pires, por mais que seja o presidente, é quem tem a caneta na mão e é quem assina no final das contas, não é ele que toma as decisões no departamento de futebol. Me parece muito mais cargo aí de Itair Machado e do próprio Mano Menezes tomar essas decisões e resolver de fato as questões do elenco, quem vai, quem fica, quem renova ou não. Me parece que esses profissionais têm muito mais autonomia para gerir isso do que o presidente, o que eu considero algo positivo. O presidente de clube raramente entende alguma coisa de futebol e é só a gente lembrar da época do Gilvan, que o Gilvan pediu duas contratações que ele achava que eram jogadores espetaculares. Foram Riascos e Rafael Silva. Então torço para que o Samuel Venâncio tenha essa informação quente, né, a informação correta de que o Rafinha realmente não vai renovar o contrato, não tem por que renovar o contrato do Rafinha. O vínculo atual vai até o final desse ano, tanto no caso dele quanto no caso do Robinho. Mas no caso do Robinho eu acho importante que renove, considero um jogador importante para o bom funcionamento do time, então o Robinho pode ficar numa boa, inclusive tomara que fique. Mas no caso do Rafinha, realmente é um absurdo sequer cogitar oferecer um novo contrato para ele. Sobre o departamento médico do Cruzeiro, nesse momento o DM está vazio, tá? Todos os jogadores que estavam em tratamento foram recuperados, já treinaram normalmente com o elenco aí e tá todo mundo, em tese, pelo menos, disponível para o Mano Menezes para o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Falo em tese porque alguns jogadores pode ser, né, que ainda precisem aprimorar um pouco mais a forma física, mas já não tem mais lesão, entendeu? Eles já estão liberados do departamento médico. Então a ressaltar aí o caso do Raniel, que está há um bom tempo aí com problemas musculares. O Marquinhos Gabriel, que está fora desde aquele jogo contra o Ceará, que ele saiu ainda no primeiro tempo, agora também liberado. O Robinho, que ficou sendo poupado algumas rodadas, entrou no segundo tempo contra o Emelec. É um jogador que estava com um desgaste muscular grande, por isso está sendo preservado nas últimas semanas. E principalmente o lateral direito colombiano Luiz Orejuela, que teve um tratamento aí surpreendentemente rápido, né? Ele que teve um estiramento na coxa esquerda, aparentemente foi um estiramento leve, ele já está recuperado e deve ser opção para esse jogo contra o Fluminense. No entanto, eu acho que o Orejuela só deve jogar no fim de semana pelo Brasileiro, porque o Edilson foi expulso contra o Inter, está suspenso do jogo do fim de semana, mas pode jogar amanhã pela Copa do Brasil. Então é uma questão até de lógica, né? Usar o Edilson nessa partida de Copa do Brasil e o Orejuela no fim de semana, até para dar uns dias a mais para o colombiano entrar aí 100% em forma, já que ele acaba de se recuperar de uma lesão. Os jogos contra o River Plate aí pelas oitavas de final da Libertadores tiveram hoje as suas datas e horários confirmados, tá? Os dois jogos serão realizados em terças-feiras, às 7h15 da noite. O que significa isso? Não vai ter transmissão de TV aberta, os jogos só serão transmitidos aí para a TV fechada, aí se vai ser Fox Sports ou Sport TV a gente deve saber mais pra frente. E as datas serão no dia 23 de julho, a partida de ida lá no Monumental de Núñez, e o jogo de volta na semana seguinte, 30 de julho, no Mineirão. Falando aí da nossa casa, né, saiu a informação hoje também que duas partidas do Cruzeiro que ainda não tinham um local definido serão liberadas para jogar no Mineirão, que são o jogo de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que vai ser realizado no dia 5 de
junho e 4 dias depois o Cruzeiro recebe o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, também vai poder jogar no Mineirão. E por que tinha essa dúvida? Como tem a Copa América aí a partir do dia 14 de junho, os estádios onde vai ter jogo dessa competição estão sendo entregues ao comitê organizador um mês antes, ou seja, a partir de amanhã basicamente, e qualquer evento que vá ser realizado nos estádios, seja Mineirão, Maracanã, Morumbi e tudo mais, tem que ser passado aí por uma aprovação desse comitê. Então eles liberaram esses 2 jogos, vão ser realizados no Mineirão, mas não liberaram um jogo contra a Chapecoense, que inclusive vai ser aí nesse mês de maio, no dia 26, e provavelmente vai ser realizado no Independência. Aí você me pergunta, pô, mas qual a lógica disso, né? Os jogos mais perto da Copa América são liberados para jogar no Mineirão e os jogos mais distantes não vão poder jogar. Eu entendo que deve ser algum processo, alguma recuperação que eles estão fazendo no gramado, né, para que ele esteja nas melhores condições possíveis na Copa América. Então, nesse momento, não pode ter nenhuma atividade no campo, por isso que eles proibiram esse jogo contra a Chapecoense. Mas a partida mais perto da Copa América, o estádio já vai estar liberado, o campo já vai estar no jeito, e por isso então eles permitiram a realização dessas outras partidas. Pelo menos em tese, o Cruzeiro vai ser reembolsado pela Minas Arena por não poder fazer esse jogo contra a Chapecoense lá no Mineirão. É isso que prevê aquele contrato que existe entre Cruzeiro e Minas Arena. No fim das contas, acaba que deve abater um pouquinho da nossa dívida, né? Que o Cruzeiro já deve uma nota violenta lá para Minas Arena. Se tiver que descontar, desconta um tiquinho aí, faz um abatimento, porque a gente ainda continua devendo ainda para a concessionária que administra o estádio. E por fim, falar aí sobre os ingressos da decisão da Copa do Brasil Sub-20. Nessa quinta-feira, 9h30 da noite, lá no Independência, é a grande decisão da Copa do Brasil Sub-20, Cruzeiro e Palmeiras. Perdemos o jogo de ida, né, 2-1 lá em São Paulo, e esse jogo então o Cruzeiro precisa de uma vitória para ficar com o título. Vitória por 2 gols, fica com o título direto. Vitória por 1 gol, a definição vai para os pênaltis. Os ingressos para essa final vão ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. A partir de amanhã, tá, dessa quarta-feira, lá na sede do Barro Preto, já tá rolando de fazer a troca dos ingressos. Na quinta-feira vai ter troca também no Independência, mas nessa quarta apenas na sede do Barro Preto, pelo que foi divulgado pelo clube. Então quem tiver de bobeira, quem tiver condição, quem morar perto ali, né, naquela região do Horto, dá uma moral, 1 quilo de alimento é tranquilo também, né, convenhamos, para a maioria de nós tem condição de fazer esse pequeno investimento aí para ajudar o clube e para ajudar pessoas que necessitam também. Vamos lá torcer para os moleques nessa quinta então, e o jogo vai ter transmissão do Sport TV para quem não puder ir ao campo. Bom galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar suas opiniões. Lembrando, amanhã às 9h entra o pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro pelas 8ª da Copa do Brasil, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!